Então, pessoal, hoje eu vou abordar aqui com vocês uma live mais informativa, a questão do crédito consignado, mais especificamente a uma taxa que algumas financeiras e correspondentes bancários têm exigido, principalmente de aposentados, pensionistas ou servidores contratados, para possível liberação do empréstimo. O que isso quer dizer? A pessoa contrata o empréstimo consignado e após a contratação, a financeira ou correspondente pede para que eles devolvam parte desse valor. Há argumento que se trata de uma taxa, de que o valor foi a mais, e essa taxa é ilegal, essa prática é ilegal. Então, se você fez esse empréstimo ou conhece alguém que fez esse tipo de empréstimo consignado e a financeira ou correspondente bancário está te exigindo, está te cobrando que você devolva parte desse valor, não devolva. Eles vão argumentar que você está descumprindo o contrato, vão argumentar que vão te protestar, vão argumentar que vão ajuizar ação na justiça, mas não passa de falácia, entendeu? Não tem contrato que previu isso, eles não podem não podem tomar nenhuma medida judicial contra você em relação a isso, ao contrário, você sim pode tomar contra eles se eles persistirem e ficarem insistindo nessa cobrança. Qual que é o problema? O que acontece? Aprofundando aqui, o consumidor contrata um empréstimo consignado, o valor é liberado na conta, depois o correspondente bancário ou a financeira liga, manda um WhatsApp pedindo a devolução de parte desse valor, alegando se tratar de taxa de liberação ou comissão por intermediação ou que houve depósito a mais. E por que eu falei que muitas vezes ocorre isso no caso de aposentados, pensionistas, professores contratados, servidores contratados, principalmente essas duas últimas situações, servidores contratados e professores contratados, que é diferentemente do efetivo, onde tem a estabilidade do trabalho, é mais fácil as financeiras, os bancos, fornecerem empréstimo consignado, justamente por ter essa correlação de estabilidade. Então, tem, entre aspas, a estabilidade de recebimento. Já no contratado, ele pode trabalhar 1 ano, fazer um empréstimo consignado, vamos supor, de 2 anos, e no segundo ano não fazer mais parte do serviço público. E aí? Por isso que eles justificam que é mais difícil contratar o empréstimo, conseguir um empréstimo consignado para esse público e, consequentemente, eles, de forma abusiva e ilegal, cobram a taxa ao argumento de conseguir a liberação desse empréstimo. Mas isso é ilegal, isso não é o correto. E isso fere diretamente o Código de Defesa do Consumidor, assim como o entendimento jurisprudencial do STJ, em que a ausência, a transparência, vício de consentimento, cobranças sem previsão legal. Normalmente essa cobrança, inclusive, não está em contrato algum, o que já demonstra por si só a ilegalidade de tal conduta. E o que acontece? Se vocês tiverem dúvida, só um parênteses, podem ficar à vontade, se conhece alguém ou se já passou por isso, podem ficar à vontade em fazer as perguntas, tá ok? Se você caiu nesse golpe, primeiro ponto, faça reclamação no PROCON, faça reclamação no Banco Central e procure orientação jurídica. Além de requerer a devolução do valor que você repassou para a financeira, você pode requerer o valor em dobro. Então, exemplo, você pegou ali R$10.000, repassou para a financeira correspondente bancário R$2.000, seu empréstimo foi de R$10.000, você vai pagar juros em cima de R$10.000, entretanto, você vai usufruir apenas de R$8.000, porque a financeira usurpou R$2.000 de você.
Então você tem direito de receber, de cobrar, na verdade, esse valor em dobro da financeira e do banco, que o banco é corresponsável. Ele é solidário nessa situação, porque ele deveria ter o papel de vigilância em relação aos seus correspondentes e as financeiras que estão filiadas a ele. E aí, pessoal, comente aí, compartilhe a live aí com mais conhecidos, entendeu? Inclusive hoje, de ontem para hoje, eu recebi uma série de consultas relativo ao tema e até algo que foge um pouco do tema propriamente dito, que nós estamos falando aqui da devolução de taxa decorrente de um empréstimo consignado de forma legítima. Financeira credenciada, correspondente credenciado, tudo ok. Mas a prática posterior à liberação do crédito de cobrança se torna ilegal. O empréstimo foi ok. De ontem para hoje eu recebi várias consultas de pessoas que, na verdade, contrataram empréstimo de forma ilegal decorrente de empresas fraudulentas. Hoje muitas empresas aplicam golpes, eles pegam ali banners de determinada instituição financeira credenciada apresentando seu serviço de empréstimo e se faz passar por aquela empresa. Então eles entram em contato com o cliente, financeira tal, está aqui, temos esses empréstimos, piriri pororô. E o que ocorre? São empresas fraudulentas, são empresas falsas, sites falsos, informações falsas, inverídicas, confusas, e para consecução desse empréstimo, aí já ao contrário, eles pedem uma taxa administrativa adiantada. Sem sentido. Se você está requerendo um empréstimo, é porque você precisa daquele dinheiro, e você pagar por aquele dinheiro não tem sentido algum. Então, de ontem para hoje, eu já recebi cerca de umas 5 consultas, todas, algumas pagaram até mais de uma vez, pagaram 2 vezes na intenção de ver o seu crédito aprovado, mas na verdade os falsários pegam aquele valor, embolsam e depois justificam que seu crédito não foi aprovado. Ou seja, você foi requerer um empréstimo, foi no prejuízo ainda maior. Então, muito cuidado com isso. Se for fazer algum tipo de contratação pela internet relativa a qualquer tipo de empréstimo nesse sentido, procure se resguardar o máximo possível, procure orientação, procure saber se aquela empresa é de fato a empresa que você está contratando, porque ocorrem muitos golpes nesse sentido. Procure o contrato, CNPJ, o nome das pessoas, pesquisa, estuda, a gente consegue de forma fácil ali na internet pesquisar essas informações. E se tiver dúvida, procure uma orientação jurídica ou alguém mais próximo que entenda do assunto para, de fato, fazer a contratação. E dê preferência, a princípio, para aquelas empresas físicas. A gente sabe hoje a facilidade da internet, as contratações de forma online serem extremamente efetivas e que é mais moderna, é o futuro e tudo mais. Mas em algumas situações a gente é melhor ir direto na fonte. Então hoje nós temos aí em qualquer cidade tem uma infinidade de correspondentes bancários e financeiros onde você pode requerer o seu empréstimo. Então pessoal, alguma pergunta? Todo mundo caladinho aí? Vamos movimentar. Uma dessas consultas hoje, uma das pessoas que ela foi compelida a fazer o depósito e foi um valor até, digamos assim, alto comparado ao que ela iria pedir. Ela iria pedir em torno de 5 mil de empréstimo consignado e a falsa financeira estava exigindo dela uma taxa administrativa para conseguir a aprovação de R$ 499. Completamente sem sentido.
Aí ela chegou a passar as informações, os contratos, aí chama atenção para um outro ponto. Muitos desses consumidores, num primeiro momento, caem no golpe de passar suas informações pessoais. Se você chegou a passar qualquer tipo de informação pessoal para esse tipo de financeira e que você chegou a constatar que se tratava de um golpe, primeiro ponto, faça um boletim de ocorrência para que você se resguarde. Coloque todas as informações que você tentou contratar um empréstimo tal através da empresa Y ou X e forneceu tais informações, CPF, RG, porque amanhã, para uma empresa falsária dessa utilizar de seus dados para aplicar golpes em outro, não custa nada. E é o que ocorre. Salvo as exceções que não acontecem, entendeu? Mas essa é uma das práticas. Então faça o boletim de ocorrência. O boletim você consegue fazer de forma online, entendeu? Na delegacia online da Polícia Civil. E guarde todos os prints das conversas que você teve, e-mail, guarde o contrato. Se houver necessidade de alguma medida judicial, você está amparado. Teve um cliente que me procurou, ela chegou a ter o comprovante de Pix, que foi feito inclusive em nome de um funcionário da financeira. Ela tinha todo o histórico de conversa no WhatsApp, mas acabou que ela apagou tudo. Quanto mais informações a gente tem, mais robusta se torna a situação de montar um processo para pedir responsabilização, para se responsabilizar a financeira e o banco. Então, tome cuidado, boletim de ocorrência, reclamação no Banco Central, reclamação no PROCON, não conseguiu resolver, medida judicial. Vou responder algumas perguntas aqui que surgiram depois desse início de exposição. Inclusive a live fica gravada por 30 dias. Fiquem à vontade em passar aí para conhecidos, porque é um golpe que está em evidência, tem acontecido a cada dia um número exorbitante, entendeu? Deixa eu ver a pergunta aqui. Luiz está perguntando aqui, caso alguém se sentir lesado em algum empréstimo consignado, o senhor consegue dar uma analisada no contrato para ver se tem alguma ilegalidade? Sim. Essa é a ideia da live, inclusive, ter esse cunho informativo, de forma, digamos assim, genérica, mas se tem algum caso específico, podem ficar à vontade de entrar em contato, mandar no direct que nós vamos conversar, vamos analisar o seu contrato. E não necessariamente nós estamos falando aqui de taxa de devolução, estamos falando de cobrança de taxa abusiva de devolução por parte de financeira e correspondentes bancários. Estamos falando aqui de empresas falsas que se passam por financeiras corretas e correspondentes bancários, mas na verdade são empresas falsárias que, de forma fraudulenta, exigem antecipadamente pagamento de taxa. E isso já é uma outra situação. E podemos discutir também a questão dos juros abusivos. Hoje é notório e pacificado que dificilmente a gente pega um contrato de empréstimo que não tem algum abuso, alguma cobrança indevida, alguma taxa indevida. Então é possível, nesse tipo de situação também, a gente fazer a análise do contrato e, se couber, a gente pode pedir uma revisão contratual, onde a gente pode requerer revisão de juros, alguma taxa que foi cobrada de forma abusiva. Às vezes você faz um empréstimo ali de R$1.000, você vê lá R$1.000, mas vai ver ali que no final, com taxas, foi a 1.100. O valor que você vai pagar no final, o valor da divisão e tudo mais, não vai incidir sobre os seus 1.000, e sim sobre os 1.100. Ou seja, esses R$100 que foram cobrados a mais, eles são abusivos, a gente pode rever. E em cima desses 100, os valores que impactou em cada parcela também se tornaram abusivos. Então a gente pode pedir revisão também.
O Luiz perguntou aqui também, já soube de pessoas que nem solicitaram empréstimo algum e estão recebendo 30% da sua aposentadoria, um desconto de 30%. Isso acontece demais, infelizmente. Inclusive hoje mesmo eu vi uma notícia aqui, que vou postar aqui no decorrer da semana, um funcionário de um banco como é que fala? Fraudou não, ele entre aspas, furtou a identidade de vários clientes e através dessas identidades, assinaturas digitais, fez uma infinidade de empréstimos. Isso é um golpe. Hoje, explodiu aí essa notícia do presidente, salvo engano, do INSS, com a série de descontos fraudulentos também. Infelizmente, o pensionista e o aposentado, ele sofre muito com esses golpes, porque desconta-se 15, 20, 10, 30 reais, 100 reais, e ele não tem o costume de olhar se em algum momento há algum desconto, ele pensa que é do próprio INSS, não procura saber. Quando vai saber, já descontou muita coisa, às vezes já até descontou o contrato inteiro. Cada caso que é uma análise específica. É fato que, na maioria das vezes, há abuso, há ilegalidade, há fraude. Galera, pode ficar à vontade, fazer perguntas, pode passar a live aqui para os conhecidos. Esse é um assunto importante que impacta em muitas pessoas. Nós estamos falando aqui de empréstimos e possibilidade de reaver valores. E quem não se interessa por isso? Às vezes você está pagando um empréstimo aí, está pagando algo a mais que não haveria necessidade de estar pagando. Ricardo Zardo entrou agora também, Vanessa, Luciana, sejam bem-vindos. Vamos lá. Como eu estava falando mais cedo, primeiro ponto, voltando aqui, recapitulando. Você não é obrigado a pagar qualquer tipo de taxa relativa ao empréstimo que você efetuou. Financeiro exigiu, correspondente bancário exigiu entre aspas, você não é obrigado. Você pode avaliar, ou você pode verificar que em seu contrato não tem nenhuma previsão em relação a isso. Logo, você não tem que devolver nada. Se devolveu, faça reclamação no PROCON, faça reclamação no Banco Central e procure orientação jurídica. Você pode ter direito a receber em dobro aquele valor que você devolveu, além de danos morais. Em algumas situações, o dano moral vem até de forma automática. Outro ponto. Hoje, inclusive, recebi 2 consultas de clientes em que 2 delas pagaram taxas adiantadas para conseguir empréstimo e me passou, inclusive, a lâmina, a propaganda da empresa com a qual ela, entre aspas, teria contratado. Muitas empresas falsas utilizam dessa artimanha, se passam por empresas sérias, por financeiras sérias, para aplicar golpes. E para isso, ela camufla tem toda uma perfumaria por trás de enganar o consumidor. Só que para isso, para conseguir um empréstimo, ela exige que você pague uma taxa adiantada. Pagou taxa adiantada? É golpe, sai fora. Parte para outra. Por aí você já joga por terra que aquela contratação é fraudulenta. E hoje, por incrível que pareça, duas clientes caíram nesse golpe. E por incrível que pareça, uma cliente só, ela pagou para a mesma empresa. Parece que o pessoal faz uma lavagem tão grande na cabeça da pessoa que está necessitando ali do dinheiro, que ela fez para a mesma empresa dois depósitos. No primeiro momento a empresa falou que precisava do depósito para fazer análise de crédito, fez o depósito. No segundo momento,
pediu um novo depósito para conseguir a aprovação. Em nenhum dos momentos ela conseguiu a aprovação e teve seu crédito. Muito pelo contrário, teve um prejuízo maior. Eu orientei ela, no caso era um valor mais baixo, orientei ela a fazer o boletim de ocorrência, porque ela tinha passado as informações pessoais dela e poderia ser utilizado futuramente em outros golpes. Orientei a fazer o boletim de ocorrência, orientei a fazer a reclamação no PROCON. E no Banco Central fica difícil porque foram empresas falsas que utilizaram o nome de outro. Então é bem complicada essa situação. Pessoal, hoje eu me prontifiquei a fazer essa live aqui de forma mais informativa, então ela vai ficar gravada. Peço aqui que vocês repassem aí para os seus colegas, amigos, conhecidos, que com certeza algumas informações que foram faladas aqui antes é de importância, entendeu? De esclarecedoras para muitos. E, como eu falei, da live